número 2, ela é como se fosse uma sequência, ela já é 2 mesmo por isso, é como se fosse uma sequência da regra número 1. Por que uma sequência? Porque a regra número 2 é transformar possíveis perigos em catástrofe. Então, sabe aquele monte de perigo imaginário ali, aquele monte de perigo que você criou lá na regrinha número 1? Pois é, agora você vai ficar excelente em transformar esses perigos em catástrofes. Já não bastasse o perigo, ele vai ficar cada vez pior. A regra da ansiedade é exatamente essa. Transforme o perigo em catástrofe. Então, assim, se não bastasse furar o pneu do carro, você já começa a alimentar na tua mente que se furar o pneu do carro, se furar, é um perigo imaginário, ainda não aconteceu, se furar o pneu do carro, você não vai saber trocar este pneu, você não vai conseguir trocar este pneu, você vai precisar buscar ajuda. Porém, as ajudas possíveis você não vai conseguir encontrar, porque nesse horário as pessoas vão estar ocupadas fazendo outra coisa, não vão conseguir te ajudar, você não vai conseguir consertar esse pneu, você não vai conseguir chegar no teu compromisso dentro do horário. Se você não chegar no seu compromisso dentro do horário, algo de ruim, extremamente perigoso vai acontecer. Olha que catástrofe que eu criei aqui, só pela possibilidade de furar o pneu do carro. Olha só como essa regra número 2 é realmente catastrófica. Ela te coloca numa situação de buscar uma catástrofe constante. Ela te coloca numa situação em que você vai transformar pequenos perigos que você poderia lidar, tolerar, corrigir, melhorar. Esses pequenos perigos vão acabar se transformando em grandes catástrofes. Toma sempre uma proporção muito maior. Infelizmente, a ansiedade faz isso na gente. Quando ela está disfuncional, ela está fora de contexto, ela está em excesso, ela provoca esse tipo de visualização dos fatos na pessoa. Ela faz com que a pessoa enxergue tudo muito maior. Então, uma gota d'água vira uma tempestade. Então, um perigo imaginário se torna uma catástrofe. E aí você fica ótima em criar catástrofes. Já não bastasse criar perigos, vai criar catástrofes também. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a entrar na regra número 3 da ansiedade. Tem regra número 3. Alguém aí se identificou na regrinha número 2? Criou perigo e transformou esse perigo em uma catástrofe. Uma discussãozinha com o marido vira o motivo para quebrar casa. Né? O choro da criança vira o motivo para falar que, ai meu Deus, eu não aguento mais. Então uma coisinha assim toma uma proporção gigantesca na tua vida. Regra 2. Aí, como se não bastasse, o que a ansiedade faz? Ela vem e fala de novo pra você, mas tem também a regrinha número 3 pra você seguir. Eu quero continuar dominando a tua vida. Agora você vai seguir a regra número 3. A regra número 3 é que você tem que começar a controlar as situações. Porque você já achou vários perigos, transformou eles em grandes catástrofes, e aí você tá perdendo o controle de tudo na tua vida. Você precisa controlar as situações da sua vida. Então veio aqui a ansiedade, encheu de pulguinha atrás da tua orelha, falou um monte de asneirinha pra você, e você fez o quê? Você entrou na onda da tua ansiedade, você deixou ela te dominar. E aí o que você começa a fazer? Você começa a querer controlar as situações. Como se você não controlasse as situações, essas catástrofes realmente fossem acontecer. A grande questão é, a gente não tem controle de tudo nessa vida. Aliás, a gente tem muito menos controle do que controle de verdade. A maioria das coisas a gente não tem controle na vida. E ficar tentando controlar o que você sente, controlar o que você vive, controlar as outras pessoas, o que as outras pessoas vão fazer, como as outras pessoas vão fazer, vai acabar te gerando frustração. Porque não é possível controlar tudo nessa vida. Tem coisas que não dependem da gente, tem coisas que você não consegue controlar mesmo que dependa do outro. Enfim. Querer controlar tudo nessa vida é pesado, porque não é possível. E aí, o que acontece com a pessoa que quer controlar tudo? Ela acha que controlando tudo, as situações, as vivências, as outras pessoas ao seu redor, controlando a si mesma, controlando o que sente, ela quer controlar as próprias emoções, né? Eu não quero sentir tristeza, eu não quero sentir saudade, eu não quero sentir ansiedade, e aí começa a tentar controlar o que sente, começa a tentar controlar o que faz, e com isso, com essa tentativa de controlar tudo, ela acredita que se ela consegue controlar, ela tem um conforto, porque tá tudo sob controle, é exatamente isso, opa, tá tudo sob controle, então tá tudo bem. Porém, não está tudo sob controle, porque não é possível ficar tudo sob controle na vida. E aí, quando as coisas saem do controle que a pessoa criou, que a pessoa imaginou ter, quando as situações saem deste suposto controle, o que acontece? Acontece que ela se frustra, porque aí ela não consegue lidar com aquilo que não está no controle dela, que ela não consegue fazer aquilo que ela já planejou. Então, ela planejou determinada situação daquele jeitinho. Se sair desse jeitinho que ela planejou, o que acontece? Ela se sente frustrada.
ela se sente incapaz, ela acha que ela não dá conta, porque ela não conseguiu controlar aquela situação. Então aí ela começa a se depreciar, ela começa a se auto-julgar mal, se julgar incapaz, e aí ela fica insegura, porque, será que eu vou dar conta? Não, não vou dar conta, então, mas será? E aí começa a se questionar a própria capacidade, né? Começa a se cobrar cada vez mais, porque ela acredita que ela vai ser capaz de controlar coisas que estão fora de controle. Por quê? Porque a ansiedade colocou essa regra para ela. A ansiedade falou para ela, você tem que controlar as situações, porque se você não controlar as situações, elas vão virar uma catástrofe. E aí, quando ela acredita que tem o controle, ela se sente confortável, ela sente um alívio, e aí tá tudo bem. Só que imprevistos acontecem, a situação foge do controle e ela se frustra. E aí ela se cobra, e aí ela se pune, e aí ela se julga mal, ela começa a achar que ela é insuficiente, e aí ela começa o quê? Baixar a autoestima dela, ela começa a ficar insegura, ela começa a perder a força de decisões, porque aí ela não consegue decidir se sim ou se não, porque vai que começa essa situação. Porque ela perde o controle. Esse controle imaginário que a ansiedade falou para ela que ela tinha que ter. Nessa regrinha número 3. Alguém aqui já tentou controlar tudo? Alguém aqui já ficou nessa postura de assumir o controle das situações, tentou controlar as situações, às vezes, no trabalho, dentro de casa, quer controlar tudo que os filhos fazem, tudo que o marido faz, os horários. Aí fica tentando controlar e não consegue. Não consegue controlar, fica o quê? Aí fica chateada, fica triste, se sente incapaz, acha que não dá conta. E aí o que acontece? Aí lá vem a amiguinha, né? Que de amiguinha não tem nada. Lá vem ela, a ansiedade. Fazer o quê? Colocar mais minhocas na sua cabeça. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.